Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 8 de setembro. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 6, Embaixador de Cristo. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 22, sob a restrição de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele realmente quer mostrar para nós aqui, está debaixo da sua restrição, está debaixo da sua autoridade, está debaixo do seu querer, da sua vontade. Isso é bênção para nós, ó Senhor Jesus. Mas dentro da esfera de atuação de Deus, dentro da vontade dEle, nós estamos seguros, nós estamos guardados, Senhor Jesus. E é isso que Ele quer fazer conosco, nos trazer paz, alegria, segurança em todas as coisas. Mas para isso a gente precisa estar no Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos conceder um Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e nós sejamos cooperadores no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Ó Senhor Jesus, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, ó Senhor Jesus. Agora 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Ó Senhor Jesus, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 10, do versículo 1 ao 12. Ó Senhor Jesus. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são grandes e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 7. Ó Senhor Jesus. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ó Senhor Jesus,
Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ó Senhor Jesus. Em 2 Coríntios, Paulo continua sua defesa ao dizer: eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. No final desse versículo, ao tratar do assunto de maneira cuidadosa, Paulo não expõe as pessoas envolvidas. Pela luz da palavra de Deus, sabemos que ele falava sobre os irmãos judaizantes de Jerusalém, que perturbavam o evangelho de Cristo. Quando estava presente com eles, Paulo era humilde, fraco e tímido. Mas enquanto ausente, ao escrever suas epístolas, ele era forte e ousado. Como no início da nova aliança, devemos ter a mesma atitude de humildade e mansidão para com os irmãos, com o fim de ganhar a todos. Precisamos ter a sabedoria de Paulo no trato com os irmãos, não sendo fortes demais a ponto de derrubá-los e desencorajá-los. Ó Senhor Jesus. Paulo prossegue em 2 Coríntios dizendo: embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nessa porção ele explica que enquanto vivia no mundo, estava sujeito às restrições de sua carne física, mas não vivia, não militava segundo a carne. A carne aqui significa que Paulo ainda estava sujeito a doenças, ataques emocionais e todo tipo de vulnerabilidades. Estamos no mundo e carregamos esse tabernáculo terrestre conosco. Porém, não lutamos segundo a carne. Como no início da nova aliança, nossas armas são espirituais. Ó Senhor Jesus. Somos ministros da nova aliança, embaixadores de Cristo e cooperadores de Deus. Nossas armas não são carnais, e sim espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas são nossa mente, que é um campo de batalha. Para anularmos toda a artimanha do inimigo de Deus, precisamos levar nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, para destruir fortalezas, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. As duas armas mais poderosas são a palavra de Deus e o espírito de poder. A palavra sofismas, no versículo 4, significa literalmente arrazoamento ou argumentação. Por vezes, ouvimos pessoas que não têm uma visão correta do que Deus deseja fazer em sua obra, ou até pessoas mal intencionadas que falam palavras bonitas e nossa mente começa a argumentar ou arrazoar se o caminho que o Senhor nos mostrou é esse mesmo. Éramos simples e nada questionávamos sobre a palavra que é falada ou sobre a condução da obra do Senhor. Porém, quanto mais vivermos debaixo de sofismas, mais passaremos a duvidar e até mesmo nos tornaremos incrédulos. O resultado é a desobediência, que pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito experimentemos arrependimento e libertação. Ó Senhor Jesus. Todos nós, em maior ou menor grau, já passamos por essa amarga experiência de arrazoar e argumentar sobre a maneira como Deus conduz sua obra e dispensa sua palavra. Isso ocorre para o nosso amadurecimento e Deus nos provará. Graças ao Senhor, a grande maioria já superou essa questão. Leamos o seguinte versículo: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O que é um coração de incredulidade? É ouvir a palavra, mas não crer nela. Isso acontece quando o que ouvimos não é acompanhado pela fé. Esse tipo de atitude perante a palavra de Deus, no final, produz dúvidas sem fim. Que o Senhor nos livre disso. Ó Senhor Jesus. Paulo, com o desejo de curar os irmãos do vírus da desobediência, traz a solução. Leiamos: estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O que esse versículo significa? A desobediência só pode ser curada na igreja
se a submissão for completa, ou seja, para que um apóstolo traga cura a determinada igreja, é necessária sua obediência. Paulo continua nos versículos seguintes: observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei. O coração de Paulo, mesmo ao falar de sua autoridade, não era impor algo aos irmãos, tampouco causar destruição. Seu encargo era somente com a edificação da igreja. Esse deve ser o foco e o coração de um ministro da nova aliança, sempre em busca da edificação. Os falsos apóstolos usam até mesmo a palavra de Deus, com palavras bonitas, mas seu coração está cheio de motivação impura, que no final trará destruição. Ó Senhor Jesus, amado leitor, o que falamos ou fazemos é para edificação ou destruição? Precisamos ser constantemente iluminados em nosso serviço ao Senhor, por meio de sua palavra. Se causamos dano, é necessário arrependermos o mais rápido possível. Como no início da nova aliança, nosso encargo é cooperar na edificação de sua igreja com a humildade, mansidão e benignidade de Cristo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, as armas espirituais, né, que nos ajudam a destruir, né, aniquilar as fortalezas, os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, é a palavra de Deus e o Espírito de poder. Ó Senhor Jesus, mas como mostrou aqui, né, o falso profeta, aquele que está agindo em interesse próprio, ele também usa a palavra de Deus, né, como algo bonito. Mas o que a gente precisa realmente ver, né, aquilo que está trazendo edificação. É a palavra que nos leva, né, a amar mais o Senhor, nos aproximar de Deus, querer estar próximo do Senhor, ouvir mais, desfrutar mais. Senhor Jesus, o Espírito não é qualquer Espírito, é um Espírito de poder. Não é um Espírito de uma pessoa sobre a outra, não é imposição, não é conhecimento, mas é realmente a palavra de Deus vindo e transformando. É a palavra de Deus realizando a sua vontade, realizando a sua obra. Por isso a gente precisa exercitar o Espírito, para a gente receber a palavra profética, né, que traz as duas coisas, tanto a palavra de Deus, né, para edificação, quanto o Espírito de poder, para nos livrar de nós mesmos, nos livrar da mente, nos livrar de qualquer engano. Ó Senhor Jesus. E mostra para nós, né, que toda essa palavra às vezes nos limpar, para que o nosso foco, o nosso coração, né, como ministro da nova aliança, estejam sempre na edificação. Jamais trazendo alguma coisa nossa própria, mas sempre procurando aquilo que é de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente precisa sempre analisar nós mesmos, né, sempre ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. A gente precisa, né, sempre estar ali, né, limpando o nosso coração. Né, em 2 Coríntios mesmo, né, um versículo que eu sempre, desde a primeira vez que eu li, né, 2 Coríntios 4, Senhor Jesus, ele fala, né, que Paulo procurava se apresentar diante do Senhor, né, e ele, mesmo que a sua consciência não acusasse ele de nada, ele não se dava por justificado, Senhor Jesus, porque quem o julgava era o Senhor. Ele sempre levava tudo ao julgamento do Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso que o irmão mostra que Paulo, quando estava na presença dos irmãos, era fraco, frágil, humilde. Não é porque ele não tinha conhecimento da palavra, ou porque alguns como julgavam ele que ele era covarde, isso e aquilo. Não, era realmente para ele tocar no encargo de Deus. Às vezes acontecem coisas na nossa vida, ou acontecem palavras, certas coisas que acontecem conosco que nos incomodam espiritualmente. E aí você tem aquela vontade ali de acender aquele fogo, né, Senhor Jesus, e resolver a situação na hora. Mas aí você vai diante do Senhor, Senhor, ó, calma. E o irmão até fala isso na mensagem. Ó Senhor Jesus, que quando surgem situações assim, a gente precisa realmente ir diante do Senhor, esperar um pouco a situação passar, esperar o Senhor confirmar, né? Porque às vezes vem esse fogo, vem esse levante, essa vontade de realizar algo, de acertar algo, mas às vezes isso não vem do Senhor, vem da nossa fortaleza da mente, como mostra nossa mente é um campo de batalha, vem da palavra que a gente supriu para nós mesmos, a palavra que eu criei, que eu trouxe para mim mesmo, a minha maneira.
Ó Senhor Jesus. Aí ele mostrou, se você aguarda um pouco e continua, depois de um tempo, depois de levar isso diante do Senhor, né, Senhor Jesus, depois de orar, desfrutar, você continua com esse sentimento, é um sentimento de Deus, vai em frente. Agora, se não, o Senhor vai te levar ao arrependimento. Ó Senhor Jesus. Eu tenho experimentado muito isso no meu viver, graças ao Senhor. Nas situações ali que, às vezes, ali vem aquele fogo ali, poxa, eu quero defender o Senhor, né, uma boa intenção, né, Senhor Jesus. Quero realizar algo ali, né, para defender o Senhor, para ajudar os irmãos, para alinhar, para voltar o coração dos irmãos para o Espírito. Mas eu paro e vou diante do Senhor. Porque às vezes a pessoa não está preparada naquele momento para aquela situação. Ela não vai ganhar. Ela não vai ficar no Espírito. É isso que o irmão mostrou para nós no dia de ontem. Está continuando, né, no dia de hoje. Falando para nós, a gente precisa se preocupar. O resultado que a gente vai gerar no coração dos irmãos. Ganhar o coração das pessoas. Ó Senhor Jesus. Durante muito tempo a gente não se importava com isso. A gente olhava o foco na palavra. E via, e tinha clareza e queria avançar e não se preocupava se o outro tinha alcançado aquilo ou não. E simplesmente pegando e despejando palavra, achando que não, ele tem que valorizar a palavra. Ele tem que exercitar o Espírito e amar o Senhor e continuar seguindo o Senhor. Ó Senhor Jesus, mas a gente expunha os irmãos, né, como estou falando no medial de hoje, né, a ser derrubado, a ser desencorajado. Né, a duras penas a gente vai aprendendo isso. Senhor Jesus, a gente precisa ter esse coração de humildade de Paulo. Né? Ele expôs uma situação, né? Ó, tem que tratar uma situação aqui, mas ele não expôs as pessoas. Senhor Jesus, eu falo isso várias vezes aqui no canal, né? Deus ele faz a separação entre o pecado e o pecador. Deus ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Então ele precisa fazer essa situação, senão a gente mistura tudo e trata com o pecador. E o pecado continua, a gente às vezes acaba até dando mais força para o pecado, mais força para que o irmão se afaste do Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa de discernimento, ver o procedimento de Cristo. Né? Muitos vêm, tratam com rigor e tal. Não, você tem que viver no Espírito, você não ama Deus? Ó Senhor Jesus, não, se a gente ama o Senhor, nós precisamos ser aqueles que dão exemplo, que conduzem outros na presença de Cristo. Né? A gente já viu aqui que ele mostra aqui, né, que segundo nosso entendimento da palavra, essas pessoas que estavam perturbando eram realmente os judaizantes. Eu já expliquei, né? Tem a diferença entre judeu e judaizante. O judeu é aquele que não creu em Cristo. Ele, não, Cristo não veio, não era Jesus e tal, e continua lá na religião judaica. Mas tem o judaizante, aquele que veio, creu no Senhor, mas ele quer continuar com a religião judaica misturada. Ele não compreendeu a mudança que Cristo fez. Ele quer botar vinho novo no odre velho. A gente já viu, né? A palavra já mostrou para nós que isso não dá certo. Vai romper o odre, vai se perder o vinho. Isso que acontece. O Senhor vem, traz algo novo, mas quem fica na sua velharia, quem fica na sua velha mente, não suporta, perde tudo. Ó Senhor Jesus, aí o irmão botou aqui, fica debaixo de sofisma, começa a duvidar da palavra, a se tornar incrédulo e desobediente. O irmão ele fala dessa questão do sofisma com mais detalhe do que está colocado aqui no alimento diário, né? Senhor Jesus. Né? A gente tem que ver que é o sofisma. Né? Ele botou aqui, um sofisma é um arrazoamento, uma argumentação. O irmão colocou aqui, é a pessoa que tá na mente, pega aquilo que está na mente, né? Senhor Jesus, na sua imaginação, e ela começa a argumentar para apresentar como verdade aquilo que não é verdade. Ela começa a argumentar, né? Como por exemplo, dois irmãos brigam, né? Aí não há arrependimento, começa aquela rixa, aquela situação, aí cada um quer mostrar seu ponto de vista, mas ao invés de ir diante do Senhor, não, ele quer convencer outros. Bom, se eu convencer outros, conseguir pegar outros, jogar contra aquele irmão, eu vou sair ganhando. Aí ele usa argumentos para convencer outros de que a sua versão da verdade é a verdade. Ó Senhor Jesus. Aí eu sou convencido e acaba, às vezes, um grupo, né, se voltando contra uma pessoa, porque foi convencido com a argumentação. Ó Senhor Jesus. Isso está mostrando para nós que isso é um perigo. É um perigo para nós sermos arrastados por essas coisas, queremos arrastar outros, Senhor Jesus, porque
É uma ilusão. Pega uma ilusão e trata como se fosse verdade. E às vezes a pessoa passa a acreditar naquilo ali. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Às vezes a pessoa ela tem uma visão tão vívida, né, daquilo que foi contado para ela com tanto detalhe que ela pensa que ela estava lá. Eu já vi a situação acontecer. Uma pessoa começou a falar de uma situação e tal, e aí outra se intrometeu e falou, não, eu lembro, eu estava lá. E ele não estava, porque eu estava lá. Eu sei que aquela pessoa não estava, mas ela foi convencida pelo outro de tal forma que ele acreditou, ele colocou na sua própria mente que ele estava lá, e ele ouviu a outra pessoa falar e fazer aquilo que o outro disse para ele que ela falou e fez. Ó Senhor Jesus, isso é perigosíssimo, é muito perigoso, porque acaba introduzindo coisas na palavra. Era o que estava acontecendo com os judaizantes. Eles estavam introduzindo coisas que Jesus não falou, que os apóstolos não levaram adiante. Por isso está mostrando para nós precisamos pegar todo o nosso pensamento e levar cativo a obediência de Cristo, sempre diante do Senhor. Já aconteceram várias vezes, o irmão até bota aqui, né, que muitos de nós, em maior ou menor grau, já passamos por uma situação dessa de ficar razoando, argumentando, não é bem assim, né, de ser ofendido por alguém, e aí você fica, não é bem assim, e aí você começa a duvidar da palavra, você começa a duvidar se aquela pessoa está servindo a Deus ou não, se aquilo é a intenção de Deus, não é, e aí você começa a fazer coisa contrária, como muitos cristãos estão fazendo hoje. Estou decepcionado com um sistema religioso, existe igreja A, B, C, D e E, tudo é a mesma coisa, aí pega uma pessoa no YouTube que está falando uma palavra totalmente contrária. Você está falando o contrário, então isso é de Deus. Por quê? Porque ela já argumentou dessa forma, mas não foi diante do Senhor. Então por isso que o irmão fala, cada um de nós já passou por isso um grau ou outro. Para quê? Para que Deus possa provar o nosso coração. Ele possa mostrar que a nossa intenção estava impura. Deus mostrou algo, foi olhando ali e tal, e aí foi mostrando para nós que a nossa intenção não estava impura, mas quando a gente vai diante dele, isso fica claro para nós. Quando a gente não vai, o sofisma vai só aumentando. O irmão, aqui o versículo que a gente leu e orou, receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. É isso que o inimigo quer fazer. A gente fica ali em rixas, problemas, situações, sofrendo, inventando coisas, aumentando coisas na nossa cabeça, e aí deixa de crer na palavra. Começa com um problema com uma pessoa, vira um problema com Deus. Ó Senhor Jesus. O irmão até fala no tutorial que terça-feira está ligado a sexta-feira. Sexta-feira vai entrar um pouco mais nessa questão de simplicidade e pureza devidas a Cristo. A gente precisa realmente se purificar a todo momento. Todo momento está no diante do Senhor, ver como é que está o nosso coração, como é que está a nossa intenção. Ver nossa intenção é boa. Não, eu quero ajudar aquele irmão, quero que ele reaja à palavra, quero que vá isso. Mas às vezes não é pura. Porque a gente quer cortar caminho. Mas se eu pegar isso aqui e fizer isso, aí se a pessoa obedecer, vai acontecer isso, isso e aquilo. Mas às vezes acontece, ela não obedece, então não vai chegar naquele ponto que você imaginou. Por isso que falou, não posso ficar na minha imaginação, na minha ilusão, isso é um sofisma. É uma argumentação que você criou na sua cabeça. Temos que ir diante de Deus para tocar na palavra pura. Ir diante do Senhor para ver qual é a maneira que o Senhor deseja para conduzir as pessoas. Você mostrou que a palavra de Deus e o poder do Espírito possa nos levar a experimentar arrependimento e libertação. A palavra ela pode gerar em nós um espírito de discernimento. Mas a gente tem que sempre ver que às vezes a outra pessoa não pode estar buscando a palavra como você está buscando. Ó Senhor Jesus. Outro ponto que fala aqui, que Paulo fala que, embora andando na carne, não militava segundo a carne. Ele mostrou aqui, olha, vocês estão me julgando, como se eu estivesse andando com disposição de ter um procedimento mundano. Como se eu tivesse duas casas, eu fosse uma coisa em um lugar e outra no outro. Estavam julgando ele como um apóstolo, que não, você vem aqui, é humilde, e depois quando você vai para fora, você quer intimidar a gente com a palavra. Ó Senhor Jesus, por isso que os judaizantes estavam tentando convencer os irmãos. Senhor Jesus, ali nos bastidores, não falavam com Paulo diretamente, aproveitavam quando Paulo saía e viam nos bastidores minando a fé.
É isso que o inimigo quer fazer conosco, minar a nossa fé, colocando dúvidas contra a palavra. E Paulo falou, eu não estou fazendo as coisas segundo um procedimento mundano. Ele mostrou para a gente que até mesmo a gente precisa ganhar essa atitude de ser humilde ao falar com os irmãos para não gerar atrito, não derrubar, não desencorajar. Sempre ser humilde e manso para ganhar o coração dos irmãos, para que os irmãos possam perceber, poxa, é Deus falando. Ó Senhor, isso faz toda a diferença. E aí ele mostrou, olha, eu estou na carne, mas não estou segundo a carne. Ó, na carne eu estou sujeito à fraqueza. Então tem duas distinções aqui, entre carne e carne. Ó Senhor Jesus, então quando o Senhor está falando aqui dessa questão de carne e carne, ele está mostrando, olha, embora andando na carne, então ele está falando, ó, esse andar na carne quer dizer que, olha, eu estou sujeito a restrições da carne. Né, Senhor Jesus, que eu estou sujeito a doença, estou sujeito a ficar na minha emoção e às vezes eu posso me exaltar aqui. Né, Senhor Jesus, estou sujeito à vulnerabilidade, eu tenho meus problemas também, tenho meu calcanhar de Aquiles, né, tenho minhas fraquezas. Então não fica me cutucando não. Ó Senhor Jesus, mas outro lado mostrou para ele, mas eu não milito segundo a carne. Então embora aconteça situações, eu posso ficar irritado, emocionado, isso e aquilo, mas eu não vou lutar com vocês segundo a carne. Eu vou tocar na palavra, eu vou diante de Deus, porque eu não estou aqui servindo, fazendo as coisas de acordo com a minha cabeça. Eu estou aqui servindo o Senhor. Ó Senhor, isso que Paulo quis despertar ele. Olha, os judeus antes vieram, mas vieram com a autoridade de quem? Vieram trazer a palavra em nome de Deus? Ó Senhor Jesus, você tem certeza? Se ele está falando de Deus, então vai embora, segue ele. Agora, por que ficar criando confusão? Né? Então, é isso que tem que perceber. O inimigo de Deus, ele nunca vai levar você a seguir o Senhor de maneira humilde. Ele vai sempre arrumar confusão. Quando vem uma palavra de Deus, que Deus te mostra algo, e às vezes é algo que o outro não está praticando, você vai praticar aquilo com humildade, com mansidão, com benignidade, sempre trazendo edificação. Mas quando aquilo vem do inimigo de Deus, é para causar confusão, incredulidade, desobediência, muitas e muitas dúvidas sem fim. E o que ele mostrou, quando a gente tem esse tipo de disposição para ouvir esse tipo de falar, para acreditar, para ter esse tipo de atitude diante da palavra de Deus, nós vamos ter uma vida de dúvidas sem fim. Acabou sua paz. Você nunca mais vai conseguir viver direito diante de Deus enquanto isso não for sanado. Por isso que Paulo fala, olha, eu já estou pronto para punir toda a desobediência, mas desde que se cumpra a sua submissão. Então, em primeiro lugar, vocês precisam se voltar a Deus. Então, Paulo não tinha como falar com eles algo se eles não estavam voltados para o Senhor, porque aquilo que Paulo estava trazendo não era humano, era algo divino. Então, não adianta às vezes querer fazer usando as coisas com a nossa disposição. Ah, fulano me conhece, ele gosta de mim, então se eu chegar e falar, tá tudo certo. Mas a questão é, eu não estou preocupado se o outro tá acreditando em mim, se ele vai gostar do meu falar. Né? O que eu preciso me preocupar é trazer edificação para a vida dele, é levá-lo na presença de Cristo. É isso que você está mostrando para nós. Ó Senhor Jesus. Por isso ele mostrou para nós, a gente precisa estar todo o tempo em Deus. Ele falou, olha, eu perto de vocês sou ali humilde, fraco, tímido, e longe sou forte e ousado, mas é para trazer para vocês firmeza. Se eu for forte e ousado perto de vocês, vocês não vão suportar. Ó Senhor Jesus. Então ele estava mostrando, olha, pega a palavra e reflita. Vá diante do Senhor, porque eu estou trazendo para vocês edificação. Quero dar para vocês discernimento. Então, mostrando, a gente precisa perceber, né, como ele mostra aqui no versículo aqui, né, Senhor Jesus, né, que eu estou mostrando para vocês uma situação que está acontecendo e é evidente. Estou mostrando para vocês algo evidente. Senhor Jesus, mas vocês não estão percebendo. Né? Senhor Jesus, é evidente que essas pessoas estavam vindo aqui para destruir. Ele fala, né, observar o que é evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Então alguns estavam ali dizendo, olha, nós somos de Cristo, nós viemos aqui de Cristo, ouve o que a gente está falando. Peraí, mas a palavra que foi levada para eles, eles creram, aceitaram a palavra, creram em quem? Não foi em Cristo. Então a palavra que Paulo levou não foi de Cristo, então para e pensa bem. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber isso. Já aconteceu várias vezes, né, na minha vida de vir irmãos querer me colocar na mente, arrazoar, duvidar da palavra. Mas toda vez que aconteceu isso, eu sempre fui diante do Senhor. Senhor, eu não estou na igreja por causa do fulano, do Beltrano. Eu
Eu estou aqui porque eu ouvi algo do Senhor. Eu crio no evangelho de Cristo, não no evangelho do fulano. Então tá vendo o fulano querendo botar dúvida contra o outro? Isso não encaixa na minha vida, mas qual é a intenção do fulano? Ó Senhor Jesus. Aí quando você vai diante do Senhor, o Senhor te dá firmeza na palavra. O Senhor te mostra o problema que está no coração. Senhor Jesus, isso que Ele está mostrando para nós. A gente precisa ir diante do Senhor. Né? Paulo falou, olha, presta atenção. Porque se eu for usar a minha autoridade, Senhor Jesus, que o Senhor me conferiu, e olha, eu estou dizendo, o Senhor me conferiu autoridade para edificação, não é para destruição. Eu vou vir e vou trazer edificação para vocês. E eu não vou me envergonhar disso. Só que a edificação que eu vou trazer, não sei se vocês vão suportar. Ó Senhor Jesus. Então Paulo estava aqui, né? E é como o irmão falou na mensagem, me encorajo os irmãos a assistirem a mensagem, link na descrição. Senhor Jesus, o irmão fala, isso aqui é um assunto difícil de falar, né, Senhor Jesus, porque quando você vai trazer isso aqui, pode parecer para o outro que você está tentando reivindicar alguma coisa. Senhor Jesus, o Senhor está, né, eu estou aqui no canal procurando ajudar os irmãos a compreender o alimento diário, a trazer o alimento diário, pode ter alguns que de repente podem interpretar isso errado. Olha, o irmão está querendo trazer irmãos para isso, para aquilo, para a doutrina dele, para isso, aquilo. Ó Senhor Jesus, estou procurando não ajudar os irmãos a desfrutar Cristo. Né? Não é para ninguém discutir nada, é para cada um de nós ir diante do Senhor. Né? E eu vejo também que o Senhor está mostrando para nós aqui, o nosso coração tem que estar sempre focado, né? Colocado, né? Buscando a edificação. Esse é o objetivo da palavra, trazer para nós edificação. Paulo, ele falava da sua autoridade, mas não era para impor algo, mas era para mostrar que ele estava ali com a autoridade de Cristo. Outros estavam ali em nome de Cristo, mas sem a autoridade dele. Então a gente precisa de discernimento espiritual. Alguém pode estar falando algo de Cristo, mas será que o Senhor mandou ele para falar com você? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente exercitar o Espírito. A Bíblia fala, julgai todas as coisas, retém o que é bom, retém aquilo que é bom para você. Senhor Jesus. Nesse final de semana, na palavra da conferência, os irmãos tocaram nisso até na questão da cultura grega. Mostrando para nós que a cultura grega politeísta, muitos deuses para muitas coisas. Deuses fracos, deuses que tinham problemas, que tinham falhas de caráter, um monte de coisa. Né? Por que eles tinham essa religião politeísta? Porque eles não queriam viver debaixo de algo imperante, de um imperador, como eles viam outras culturas, que tinha um homem que dominava sobre todo mundo. Então eles criaram democracia, esses deuses politeístas, para que todos pudessem ter sua opinião, não ter uma só pessoa direcionando todas as coisas. Eles não queriam isso. Aí quando vinha a palavra de Deus falando que tinha um único Deus, eles não aceitavam. A cultura deles foi ensinar que não pode aceitar. Como é que você vai concentrar todas as coisas numa pessoa só? Não pode. E é isso que o inimigo quer fazer conosco. Ele quer nos dar muitas opiniões, muitas coisas, muitas discussões, muitos pensamentos, para que você não receba todas as coisas de uma fonte só. Mas quando você está no Espírito, você recebe que você está recebendo de Deus o que foi falado pelo irmão A, pelo B, pelo C, pelo D. Agora, quando tem coisas contrárias, você vai duvidar, vai questionar, vai discutir e não vai receber Deus como fonte. Agora, o que a gente precisa fazer sempre, né, visando a edificação da igreja, é levar os irmãos a tocarem no Senhor. Eu sempre insisto muito aqui no canal. Né, o irmão até falou nesse final de semana. Nós precisamos ter comunhão com Deus vivo e verdadeiro. Senhor Jesus. Todos nós, né, estamos na igreja, cremos em Cristo, cremos num Deus verdadeiro. Os judaizantes também creem em Deus verdadeiro. Mas a questão é, será que eles estavam tendo um relacionamento com Deus vivo? Quem acompanha o canal sabe que eu tenho falado muito sobre isso ultimamente. A questão nossa, como é que está nosso relacionamento com Deus? Todos nós cremos no Deus verdadeiro, só há um Deus. Cremos em Cristo, a redenção de Cristo, tudo isso. Mas nosso relacionamento com Deus é vivo, é verdadeiro? E como eu falei, né, que o irmão falou na palavra, eu faço da palavra dos irmãos a minha, é muito difícil a gente entrar nessa situação, né, descrever, colocar em palavras o que Deus coloca no nosso coração. Mas é como colocou aqui, Deus é que está nos provando, está nos dando amadurecimento, Ele quer nos mostrar o que está no nosso coração. Se tem alguma intenção impura, se tem alguma coisa que nós estamos focando, que está no nosso coração, que está fora da edificação, Deus quer nos iluminar. Então todas essas experiências, essas situações servem para a gente ir diante dEle.
vê o que traz edificação. No final ele pergunta, aquilo que você fala ou faz é para edificação ou é para destruição? Visa interesse próprio? É com lisonja? É com palavra bonita? Senhor Jesus, qual a motivação do coração? É puro ou é impuro? O que está trazendo? Edificação ou destruição? Então cada um de nós precisa aprender, né, diante do Senhor, checar sempre o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, se está trazendo edificação. Ó Senhor Jesus. Né, Paulo foi humilde diante dos irmãos e alguns usaram isso para poder, né, colocar sofisma na cabeça dos irmãos, né, para dizer que Paulo estava tentando intimidar. Senhor Jesus, não, Paulo estava tentando mostrar que, olha, eles são de Cristo, nós somos de Cristo, mas nós precisamos estar focados em Cristo. Perceber que nós temos uma só direção. A cultura do mundo vai dizer para nós que não é bom você ter uma direção, ter Deus falando, você está sob o controle de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas a cultura de Deus mostra para nós que é o melhor lugar. Viver sob a restrição de Deus é bênção. Deus te restringe, Ele te abençoa. Ó Senhor Jesus. Você está mostrando para nós que a gente precisa ser sensato. Uns estavam ali levando palavra, falando um monte de coisa de maneira insensata, sem nem compreender direito o que estava falando. Por isso Paulo mostra para nós, o irmão mostra para nós, a conferência final de semana falou para nós, a gente precisa obedecer o Senhor. É quando um está tentando trazer confusão, digamos, né, que você está lá na situação, você está buscando o Senhor, você vê que o outro está com intenção pura, está tentando trazer confusão, o que você tem que fazer? Fazer uma confusão maior? Não viva no Espírito. Se você viver no Espírito e obedecer o Senhor vai te dar um caminho. Ó Senhor Jesus. E quando o Senhor te dá o caminho, você obedece o Senhor resolve tudo. As pessoas ao redor percebem. Né? Senhor, o Senhor ele não deixa nada oculto, Ele traz discernimento. Mas, como Ele mostrou, o Senhor está pronto para punir toda a desobediência quando a gente obedece. Se houver obediência da parte de alguém, Deus pode usar esse alguém para subjugar a situação, para mostrar para as pessoas, né, o Espírito, a direção, como Ele mostrou. Para anular tudo, a gente precisa da palavra de Deus e a palavra de poder, o Espírito de poder. Não vamos fazer isso com argumento, um monte de coisa, mas é tudo em Deus. Se houver sempre competição, disputa, isso não é saudável. É o que o inimigo quer, fazer rixa, disputa sem fim. Ó Senhor Jesus. Ficar um querendo ser aprovado pelo outro, ganhar tapinha nas costas. Não é isso que o Senhor quer que a gente aprenda aí diante dEle, para ser provado e aprovado por Ele. Ele não quer que a gente busque ter razão, mas Ele quer que a gente busque a Ele. Se nós buscarmos o Senhor, ó Senhor Jesus, nós vamos aprender a viver no Espírito, aprender a viver de maneira humilde, porque até mesmo você buscar o Senhor, ter uma resposta de Deus, ter a confirmação de Deus, né, ter sucesso, né, na sua comunhão com o Senhor, pode trazer orgulho. Então até mesmo a gente precisa ter cuidado ao ter sucesso, ao ter comunhão com o Senhor, ao ter clareza, para que isso não gere outro intuito, outro coração, outra direção. Aqui estavam os judaizantes apresentando outro Cristo, outro Evangelho, Senhor Jesus, né, e trazendo coisas terríveis. Mas que realmente a gente aprenda a fazer tudo, mostrando para as pessoas o Senhor, levando elas diante do Senhor, levando todas para um só caminho, uma só direção. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Mas às vezes nós temos o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Senhor Jesus, que a gente aprenda a ter discernimento, né, e caminhar juntos. Perceber que tudo é para somar. Né? Senhor Jesus, aqui o intuito do canal é levar a palavra para os irmãos, somar, para que você ganhe palavra, ajude os irmãos, ter mais união, mais amor, Senhor Jesus, e todos nós possamos viver juntos sob a restrição de Deus, né? E essa restrição trazendo bênção para nós e edificação, que é o principal. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.